Estamos ao vivo não. Estamos gravando. Gravando. Ô, pessoal. Episódio de segunda-feira, pastor. Segunda-feira. Vamos lá, então. E aí, pessoal, mais uma vez aqui, eu e o Norton. Você deve ter assistido o episódio de sexta-feira, não é isso? Isso. Estávamos eu e Norton. O pastor Léo tá afônico. Então, eu e ele estamos com a responsabilidade de gravar esses dois episódios de sexta, que você deve ter assistido. E agora, o de segunda-feira, que é episódio de perguntas. Isso. É isso? Pastor, aí a gente vai falar hoje um pouco sobre, o senhor comentar aí, se o cristão pode dar um jeitinho brasileiro nas coisas. Jeitinho brasileiro tão famoso. Brasileiro. Não é? O crente pode estar incluído aí nessa galera que dá um jeitinho em tudo. Jeitinho brasileiro, né? Jeitinho pra se dar bem nas coisas. É. O pessoal tem até duas definições, pelo menos assim, dois entendimentos diferentes desse negócio de jeitinho brasileiro, né? O primeiro deles é ver essa expressão jeitinho brasileiro de uma maneira positiva. Uhum. O brasileiro sabe se reinventar, né? O brasileiro, como é? Aquelas coisas que tem lá no... As gambiarras. Mas eu acho que não é a mais popular. Não é a mais popular, com certeza. Essa é a politicamente correta. É. Essa é a que o pessoal passa a mão na cabecinha do brasileiro. O brasileiro inventa gambiarra. Tu já deve ter visto um bocado de vídeo desses de gambiarra aí que os cabos inventam, né? Pois é. Então aquilo ali seria ilustrativo para... Meu pai mesmo gosta bastante de uma gambiarra. Pois é. Mas aí tem essa outra visão, que é a visão que todos temos, de que o brasileiro sempre dá o seu jeitinho para driblar. Fazer um gato. Pronto. Uma gambiarra. É desse tipo de gambiarra aí. Fazer um gato. Exatamente. Comprar ali um IPTV pra assistir os canal tudo, não pagar IPTV? Tem, eu acho que é o mais famoso aí da pirataria de TV. Ah, tá. Pois é. Aí a pergunta então é essa, né? O jeitinho brasileiro e o cristão. A gente aqui na igreja tá estudando os 10 mandamentos no domingo, né? A gente agora é segunda, então ontem eu terei pregado no 9º mandamento, não difamarás, né? Mandamento que nos ensina a ser zeloso para com a palavra, para com a verdade. O pastor Léo, então, no próximo domingo, encerrará a tábua da lei. Os 10 mandamentos. Como, então, um cristão, à luz lá dos 10 mandamentos, se relacionar com esse jeitinho brasileiro? Eu acho que essa é a questão. Bom, o texto, quando tu compartilhou comigo a ideia de falar sobre isso, o texto que me veio à mente, está até aberto aqui, é Mateus 5. Porque esse não é um jeitinho brasileiro, não. Esse é um jeitinho do camarada que não é governado, de fato, pela lei de Cristo, né? Pela lei do Senhor. Mateus 5 é aquele texto muito famoso, Norton, em que o Senhor Jesus, depois aqui de falar das bem-aventuranças, depois de mostrar o cristão como sal da terra, luz do mundo, e principalmente, porque essa é a virada aí da chave no contexto, depois que ele fala que o Senhor veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la, aí ele vai dar vários exemplos da lei. Ele vai dar o exemplo do homicídio, 6º mandamento, do adultério, 7º mandamento, do juramento, da vingança e do amor ao próximo. Juramento, vingança e amor ao próximo se relaciona aí com mais de um mandamento. Tanto o juramento, 3º mandamento, como o mandamento que eu vou lhe dar, enfim, entre outros. Mas em cada um desses exemplos dados por Cristo, o que é legal é que ele sempre vai ter as duas expressões que se repetem constantemente. Ouvistes o que foi dito aos antigos, aí depois Jesus diz, eu porém vos digo. Aí existem duas interpretações famosas dessa expressão. A primeira é a que Jesus estaria mudando a interpretação da lei. Jesus estaria dizendo assim, Moisés ensinou assim, mas eu, nova aliança, ensino agora assim. Então, na mente de muitos, a ideia é que há uma divergência entre Moisés e Jesus, e não é esse o ponto. O pastor Léo pregou recentemente quanto ao adultério nesse texto, do versículo 27 ao 32, e falou isso. A ideia não é essa, a ideia é o contrário. É que Jesus está resgatando a verdadeira interpretação da lei. O problema era que os fariseus davam um jeitinho brasileiro. Sim. Os fariseus diziam assim, eu só quebro o 6º mandamento se eu derramar sangue. Se eu falar mal, se eu for irado com meu irmão, se eu tratá-lo com rudeza e coisas desse tipo, eu não estou matando meu irmão.
eu só adultero minha esposa se eu me deitar com outra mulher. Olhar com intenção impura para outra mulher, etc. Eu não adultero. Jesus diz, não é esse o ponto. Eu vou então resgatar a interpretação de Moisés. Aí ele diz, ouvistes o que foi dito. Isso é o que vocês aprenderam aí com os escribas e fariseus, mas eu, porém, vos digo. E ele então mostra em cada um desses exemplos o que de fato é a interpretação de Moisés. E o que me sempre chamou a atenção nesse texto é que Jesus faz exatamente, ele desmonta a estrutura do pensamento fariseu, que, penso eu, seja o pano de fundo do jeitinho brasileiro. Jesus, no caso, ele amplia a obrigatoriedade da lei e ele minimiza a permissão da lei. Então tu é mais velho que tua irmã há quanto tempo? 9 anos. Pronto, tu já deve ter visto isso na tua irmã, já que tu não tem filho. Mas se tu diz assim pro teu filho, não passe dessa linha. Isso aconteceu com o Diogo e Lívia muitas vezes. Aí ele coloca o pezinho assim e fica olhando pro pai e pra mãe. Aí vai aproximando do pé, da linha. Aí ele deixa em cima da linha, na risca, passando 1 milímetrozinho. Aí você diz assim, tira o pé daí que eu falei que não pode pôr o pé aí. Aí qual é o argumento dele? Eu não passei, mas está ali, no limite, testando. O fariseu era assim. O fariseu, ele diminuía a permissão, diminuía a obrigatoriedade, melhor dizendo, mas aumentava a permissão. Então, ele poderia ser irado como quisesse, ele poderia tratar os gentios com rudeza, ele poderia ser um homem mau realmente, mas se ele não derrama sangue, ele não matou. Ele poderia ser um opressor, porque havia sim fariseu que maltratava sua esposa, que espancava sua esposa. Ele poderia ter mais de uma mulher, adulterar no sentido de casar, descasar várias vezes, mas ele não estaria cometendo adultério, a não ser que casado se deitasse com outro. Então esse texto eu acho que lança luz aqui sobre a nossa questão, porque eu acho que tem muito isso no jeitinho brasileiro, né? De aumentar as suas permissões e diminuir as suas obrigações, que é, em certo sentido, parte do farisaísmo, parte da hipocrisia muito comum ao farisaísmo, né? Obviamente que a gente não pode ser legalista, se apegando a regrinhas, etc. Essa questão também, não cair no moralismo, né? No moralismo, no legalismo. Há sempre 2 erros que a gente tem que evitar, né? Por um lado, o legalismo, no sentido de achar que por lei, pelo cumprimento da lei, a gente vai ser salvo, ou por aquilo que a gente também chama de antinomialismo, né? O camarada que é contra a lei, eu posso tudo. Né? Talvez o jeitinho brasileiro também esteja caindo aí nesses 2 polos, né? Então, à luz dos mandamentos, o que um brasileiro ou qualquer outro indivíduo, o que um cristão, seja daqui, seja dos Estados Unidos, deve zelar é pela vontade de Deus, né? A palavra do Senhor fala que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E uma das coisas que a gente precisa sempre fazer ao lidar com a vontade de Deus, eu acho que são 2 coisas principais. A primeira delas é que eu e você, e quem está nos escutando aí, nos assistindo, nós somos insuficientes para cumprir a lei de Deus. Um dos objetivos da lei de Deus é a gente saber que a gente precisa de alguém que cumpra a lei de Deus no nosso lugar. Então, seja com relação ao mandamento, entre aspas, fácil de cumprir, para mim, para você, pelo menos hoje em dia, a gente poderia dizer que é fácil, embora se a gente for aumentar aí as obrigações, as obrigatoriedades, não é. Mas enfim, o 5º mandamento, né? A gente nos obedece, papai e mamãe, mais, provavelmente. A gente não desonra nossas autoridades, talvez, enfim, é mais fácil pra gente. Mesmo esses mandamentos, em tese, que alguns dizem que é fácil, o que a gente precisa entender é que nós somos totalmente insuficientes para cumprir cada um dos mandamentos. É Tiago, né? O apóstolo Tiago, né? Há uma discussão se ele é apóstolo ou não, enfim, o escritor Tiago, que fala que se a gente cumpre, vamos lá, os 9 mandamentos, mas quebra um mandamento, a gente quebrou tudinho. Né? Então, a lei, para um cristão brasileiro ou não, ela deve, em primeiro lugar, fazer isso. Nos convencer da nossa insuficiência e, consequentemente, nos levar até Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar. Mas, em segundo lugar, a gente olhar para a lei de Deus como perfeito reflexo da beleza
né? Tudo que é bom é belo. E a lei de Deus é chamada de boa. Então, por que o casamento monogâmico é tão belo? Por que não derramar sangue de inocente é tão belo? Por que não falar mal do próximo é tão belo? A razão é porque é vontade de Deus. Uma palestra que eu vi recentemente falava exatamente sobre isso. Que são 3 elementos que refletem a glória de Deus. A verdade, a bondade e a beleza. Exatamente. É um tripé. Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é belo, reflete-se em glória a Deus. Uhum. Então eu ia perguntar como a gente atribui isso que o senhor falou agora, mas de maneira prática no nosso dia a dia. Por exemplo, o que fazer, o que não fazer. Uhum. Né? Uhum. Você falou tudo que é bom. Então, a gente está fazendo algo, a gente tem consciência de se aquilo é bom, se aquilo não é bom, né? Uhum. Se aquilo é bonito, se aquilo não é bonito. Uhum. Se aquilo é verdade ou é falso. Quando eu falo de verdade ou é falso, se aquilo é lícito ou aquilo é ilícito. Uhum. Seria essa, então, a consciência do crente nas atitudes dele? Eu gostei até da ordem que tu colocou, porque eu concordo com essa ordem: verdade, bondade e beleza. Tem gente que inverte, mas eu gosto dessa ordem porque uma coisa só é bela se ela for boa, e uma coisa só é boa se ela for verdade, se ela for pautada na verdade. Então, por que razão eu não posso ver mulher pelada? Sim. Por que aquilo não pode ser considerado algo belo? Porque aquilo ali não é bom. Sim. E não é bom porque aquilo ali não é pautado na verdade, que é a lei de Deus. Que você vai achar, pode ter certeza, você vai achar gente dando respaldo para ver mulher pelada na questão de ser bonito. Ser bonito. Isso aqui foi feito por Deus, né? Isso aqui é bonito, então a gente pode... E há mesmo, ver. eu já vi Né? pastor defendendo isso aí. Já vi gente falando, dando apologética baseada nisso, no sentido de que defendendo a existência de Deus, por exemplo, no fato de ver uma mulher nua. Tipo, como é que isso aqui poderia ser criação do nada? Isso aqui com certeza é criação de Deus. Logo, Deus pode existe. fazer uso. Logo, Deus existe. Não, para defender que Deus existe. Que Deus né? existe, tá? Olha uma mulher nua. Mas a implicação, cara, não, então consuma. Então, não é? Né? Pois é, então assim, se eu me pauto, então, e esse é um princípio, Norton, que tem toda a escritura. Por exemplo, se tu vai lá para Provérbios 24, a gente encontra não só aqui em Provérbios 24, mas em vários textos de Provérbios. Eu não vou me tornar enfadonho para ler, mas se eu pegar aqui em algumas partes de Provérbios, eu vou encontrar esse princípio de verdade, bondade e beleza, em todo o tempo mostrando que a nossa vida pautada no temor de Deus tem que ser uma vida pautada nesses 3 princípios. Então, alguém que teme a Deus, que é o princípio norteador de Provérbios, né, é um indivíduo que ama a verdade, aquilo que ele considera verdade, de fato é bom, porque está pautado na verdade, e consequentemente vai ser belo, porque é bom. Sim. Então, esse é o sinônimo de ser temente a Deus. Aí a gente fazendo um link disso com o nosso tema, um camarada que é cristão, ele tem que ser um homem muito zeloso mesmo, com respeito à sua ética, vida cristã, moralidade, etc. Por tudo isso. Se ele é um cristão, ele teme a Deus. O que significa ser um homem que teme, uma mulher que teme a Deus? É um homem que ama tanto a Deus que ele tem medo de não fazer a vontade de Deus. Sim. Por que razão? Porque ele entende que, de fato, aquela vontade de Deus é a verdade, é boa e é bela. Então, tudo isso colocado sobre a mesa faz o indivíduo lutar contra esse jeitinho brasileiro. Mas ele, de fato, é uma vida pautada no temor de Deus, numa vida que corresponda a esse princípio de verdade, bondade e beleza. Sim. Então, eu penso que deveríamos caminhar por isso aí. Mas eu realmente acho que esse jeitinho brasileiro, tudo bem, o pessoal vai se apegar muito a estudo antropológico nisso aí, né? Os nórdicos são assim, os latinos são daquele outro jeito. Tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o ponto, eu acho que o famoso jeitinho brasileiro, querendo, não está em todo coração corrompido. Entendeu? Todo mundo,
ele quer dar o seu jeitinho para fugir de sua responsabilidade, seja um marido que quer tomar cerveja com os amigos, então deixa a esposa precisando lá da lata de leite com o filho, etc. E aplique isso na área que você queira aplicar, seja nos estudos, seja na sua profissão, enfim, dá para fazer aí uma quantidade de aplicações muito grande quanto a isso. Mas o ponto é parte da corrupção humana. Sim. O homem, ele vai querer dar um jeitinho para fugir de sua responsabilidade, para lutar pelo seu direito, não pelo seu dever, etc, etc. Então, o que fazer diante disso tudo é focar naquilo que o Senhor exige dele. Se ele é temente a Deus, ele deve cumprir a vontade de Deus. Doa quem doer, principalmente a ele, justamente porque ele ama e teme esse Deus. Isso aí. Acho que é isso, pastor. É isso, né? Cristão e o jeitinho brasileiro. Que nós aí possamos amar a lei de Deus e zelar por cumpri-la. Muito mais do sob que... sua dependência. Muito mais do que por nós. É isso que você estava falando, né? Que o jeitinho brasileiro e o fato do pecado tá presente na gente, a gente faz de tudo para ser beneficiado, não? Abrir mão do nosso dever, no que a gente tem que fazer para ser beneficiado, para dar um jeito de as coisas ficarem melhores para a gente, né? Muitas vezes isso não é possível. Tem que se abnegar, tem que deixar de lado as nossas vontades para fazer o que é correto, o que é verdade, o que é bom e o que é belo. Amém. Então é isso aí. Isso aí. Pois é, pessoal. Mais um episódio curto, eu acho. Mais um episódio aí 16 minutos. pra gente refletir um pouquinho sobre a lei de Deus, a vontade do Senhor, o jeitinho brasileiro aí, como se diz. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha. E até sexta-feira, não é isso? Sexta-feira. Deus abençoe. Abraço. Ora aí pelo Pastor Léo. Valeu.